o som do Brasil. 10h58. Universitária. ZYD 240, 99.9 MHz. FM. Universitária. Emissora da Universidade Federal de Pernambuco. Universitária. Eu gosto de brincar de detetive. Eu gosto de brincar de bola. Eu não gosto de brincar de esconde-esconde. O abuso sexual infantil é um assunto delicado no nosso país, seja pelo silêncio da vítima, que pode não entender o que está acontecendo, ou da família, que sente vergonha do abuso. Quebrar o silêncio é ajudar outras vítimas de abuso sexual infantil. As vítimas têm medo de falar o problema para alguém. Preste atenção. Alteração de humor, vergonha, agressividade, medo não são comportamentos normais. Fique ligado. Não se cale, denuncie. Diz que 100. A sua denúncia é essencial para mudar essa realidade. Dia 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes. Infâncias Protegidas. Quem é você na rede de proteção? Uma campanha do Observatório de Mídia e dos alunos de Rádio, TV e Internet da Universidade Federal de Pernambuco. Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Olá, ouvintes das rádios universitárias 99.9 FM e Paulo Freire AM 820. São 11 horas da manhã e começa agora o Fora da Curva, o programa que fala o que a maioria cala. Bom, eu sou a Manina Aguiar, faço parte do Centro das Mulheres do Cabo e vocês podem acompanhar ao vivo pelo facebook.com/programa Fora da Curva, pela página da Marco Zero Conteúdo, pelo facebook.com/universitária 99.9, como também pode acompanhar os nossos principais destaques no Instagram, @programa Fora da Curva e também pelo Twitter, @prog Fora da Curva. Participe e divulgue o nosso programa nas suas redes sociais. Desde o último dia 10 de junho, que o país tomou conhecimento por meio do site The Intercept Brasil do suposto conteúdo de mensagens trocadas pelo atual ministro da Justiça, Sérgio Moro, que na época das trocas de mensagens respondia como juiz, e integrantes do Ministério Público Federal do Paraná, como o procurador Deltan Dallagnol, coordenador da Força Tarefa em Curitiba. Para o The Intercept, as conversas mostram que Moro teria orientado investigações da Lava Jato por meio de mensagens trocadas no aplicativo Telegram. As revelações do site de conteúdo jornalístico teriam sido repassadas por uma fonte anônima e indicam que a troca de informações pode ter prejudicado os trabalhos das investigações da Operação Lava Jato e até o julgamento do ex-presidente Lula. Os procuradores do Ministério Público acusam os jornalistas do The Intercept de sensacionalismo, falta de ética e alegam que não irão se dobrar à invasão imoral e ilegal, à extorsão ou à tentativa de expor e deturpar suas vidas pessoais e profissionais. E o ministro Sérgio Moro disse que tudo ocorreu dentro da normalidade. Enquanto as informações são divulgadas, o país volta ao mapa da fome, bate recordes de índices de desemprego. E o governo Bolsonaro avança nos cortes de orçamentos sociais e em áreas como educação, saúde, na cultura, libera o uso de agrotóxicos, extingue conselhos de participação da sociedade. E a população teme que a aprovação de uma reforma da Previdência possa prejudicar os mais pobres. Por isso, o Fora da Curva de hoje quer saber qual é a saída para o Brasil. Conosco no estúdio da Rádio Universitária, a educadora Carmen Silva, do SOS Corpo. Olá, Carmen, bem-vinda. Olá, Manina, bom dia para você, professor Sérgio, e também
a todos os ouvintes do Fora da Curva. A gente está muito feliz em ter você aqui na nossa bancada hoje, viu, Carmen? Bom, recebemos também o cientista político Sérgio Ferraz, professor da pós-graduação de Política da Unicap e auditor da Secretaria da Fazenda. Bem-vindo, professor. Bom dia para todos os ouvintes, bom dia, Carmen. Bom, Sérgio Ferraz, como é que você analisa a situação do Brasil em meio aos vazamentos de informações que colocam um dos principais ministros do governo Bolsonaro no centro de um escândalo político e midiático? Sem dúvida, as informações que começaram a ser reveladas desde 10 de junho pelo site The Intercept Brasil são extremamente preocupantes, né? Por que elas são preocupantes? Por que elas assumem essa dimensão de uma gravidade tão incontroversa? Porque, no fundo, mais do que uma agressão a um ex-presidente da República, o que por si só já seria uma coisa preocupante, se trata de uma agressão a todo um sistema de justiça, né? Como é que a justiça é organizada no Brasil? Com uma especificação de papéis muito clara, né? Você tem, de um lado, a acusação, os promotores, o Ministério Público, que funcionam para carrear provas, para evidenciar a culpa de quem está sendo acusado. Do outro lado, você tem a defesa, que funciona na direção inversa, e cabe ao juiz, a figura do magistrado, dirigir com imparcialidade esse processo todo para que se possa emitir uma sentença que esteja consonante, coerente com os fatos e com o direito, né? Essa é uma garantia civilizatória, né, que é um componente fundamental do Estado Democrático de Direito. Quer dizer, a pretensão de que todo cidadão tem direito a um julgamento equilibrado, em que o juiz deve se portar com equidistância frente à defesa e à acusação. O que é que os diálogos estão revelando? Que nada disso foi respeitado. Que, na verdade, você teve sistematicamente, não eventualmente, mas com sistematicidade, você teve uma atuação combinada do magistrado e do Ministério Público. Qual é a implicação disso? Que o processo foi uma fraude, que não houve realmente um processo, porque a decisão de condenar já estava tomada, independente do direito, independente das provas, independente de qualquer coisa. É muito revelador, inclusive, que às vésperas da entrega da denúncia, isso é uma das revelações que a gente viu, né, com essa reportagem, que ainda está em curso do Intercept, às vésperas desse julgamento, o procurador Deltan Dallagnol revelasse para os seus colegas sua total insegurança quanto às provas. Exatamente o que se dizia, exatamente o que a defesa, o próprio ex-presidente dizia. E ao revelar essa sua angústia com a fragilidade das provas, ele recebe uma resposta tranquilizadora de quem? Pasmem, do juiz. Não se preocupe. Tá tudo bem, porque tá tudo resolvido. Então, é uma síntese, gente. É importante que a população saiba que essa é uma agressão, sim, ao ex-presidente Lula, mas é uma agressão a você, a qualquer cidadão que confie numa prestação jurisdicional séria. Isso não é uma prestação jurisdicional de acordo com a nossa Constituição, porque ela acaba com a imparcialidade da justiça. E isso é muito grave. Carmen, como o escândalo afeta o governo? Afeta de muitas maneiras, mas eu queria fazer um comentário sobre essa situação, porque eu acho que é muito importante todo mundo que está nos ouvindo compreender muito bem o que aconteceu. E eu vou usar uma imagem comparativa que eu acho que dá para entender bem. É como se fosse uma decisão de campeonato entre o Sport e Santa Cruz. Era nesse momento que a gente estava, eleição presidencial, decisão de campeonato. Daí, o juiz, o árbitro da partida, combina antes com a direção do Sport que o resultado do jogo vai ser do Sport. Claro, podia ser de Santa Cruz também, né? Mas, veja, o jogo em si perde todo o sentido na medida em que fica descoberto
que teve esse combinado antes. Com certeza, esse combinado só é possível quando envolve muitos poderes, muitos recursos, né, muitas coisas. Mas se tem um combinado de qual é a decisão final do jogo, o jogo não faz sentido algum. Só que durante o jogo, nem os jogadores e nem a torcida sabiam disso. Só que o time que estava prejudicado denunciou muito, mas não tinha provas. Não tinha como provar. E agora, o que o The Intercept Brasil, que é um site de jornalismo, fez foi deixar essas provas à vista de todo mundo. O que eles divulgaram foi as conversas entre vamos dizer assim, a direção do clube e o árbitro, entre, no caso, os promotores que estavam acusando o presidente Lula e o juiz que deveria julgar o presidente Lula. Só que isenção, né? Vamos dizer, o certo Isso, o juiz julgar baseado nos fatos, baseado na lei. Ele tem a lei e os fatos para analisar e fazer uma sentença, um julgamento. Se ele não faz isso, se já está combinado prévio, e ele é que coordena como é que vai ser essa busca dos fatos, essa busca das provas, então já está dado que isso não teve nenhuma validade. Como que isso impacta no governo? Isso tira a credibilidade do processo eleitoral. Porque, veja, este governo, e aqui já foi analisado muitas vezes isso, ele já foi eleito baseado na política de desinformação, que são as chamadas fake news, ou seja, notícias falsas, que ele divulgava pela internet para o Zap de muita gente, os seus grupos de referência, fazendo uma articulação entre o que a pessoa acredita e o tipo de notícia que ele manda. Para saber em que as pessoas acreditam, eles capturaram informações dos perfis das pessoas, ou no Facebook, ou no Twitter, ou no próprio WhatsApp, montaram grupos de referência daquelas pessoas. Quem é mais religiosa, quem está mais preocupado com multa, quem é mais preocupado com as crianças, com não sei o quê. E para cada tipo de pessoa, eles mandavam notícias falsas. Tem processo na justiça sobre isso, ainda não foi julgado, mas tem processo na justiça sobre isso. Além disso, o adversário principal, que seria o ex-presidente Lula, porque nas pesquisas ele estava muito à frente de todas as outras candidaturas, ele foi retirado de campo por um julgamento. Ao ser retirado de campo por um julgamento que hoje está completamente comprovado que foi um julgamento baseado numa articulação entre o juiz e o promotor, então tudo isso comprova que teria, num país com justiça funcionando, teria todas as condições de ter uma anulação desse processo. Bom, isso impactaria o governo, né? O que os dados divulgados pelo The Intercept e outros veículos de comunicação que tiveram acesso às conversas entre o procurador e o então juiz, como a Folha de São Paulo, estão apresentando sobre a Lava Jato? Estão colocando a Lava Jato em xeque, essas informações do Intercept e de outros veículos de comunicação? O editor do Intercept, né, o Glenn Greenwald, ele tomou a decisão de compartilhar com outros veículos o arquivo que ele recebeu. Como se trata de um arquivo muito grande, é necessário um número de profissionais muito numeroso para dar conta disso, né? Aquelas reportagens que a gente lê, as matérias que a gente já pega prontinhas, editadas, né, checadas, contextualizadas, aquilo é produto de muito trabalho jornalístico, né? O arquivo em si é um arquivo bruto, que mistura conversas de interesse público com conversas particulares ou com conversas que não têm interesse. Então, é um que eles estão trabalho... tendo o cuidado de não colocar essa parte Exato, particular, somente o que for de interesse claro. público, não é? Então, dá Muito um trabalhoso. trabalho imenso. É coisa de muitas vezes, de muitos meses, né? Talvez até mais. Tem um episódio dos Panama Papers, que é talvez o maior vazamento do mundo, há uns anos atrás,
que, para vocês terem uma ideia, foi distribuído por mais de 300 jornais, para que houvesse condições de manipular essa massa de informações. Né? Então, mas politicamente também isso é muito importante, né? Porque você deixa de apresentar a notícia por um site que, embora seja um site extremamente sério, é um veículo de mídia pequeno, né? Conhecido não por tanta gente, mas você passa a compartilhar essa informação com a Band News agora, com a própria Folha de São Paulo. Dizem, há informações que haveria a entrada brevemente da revista Veja também. Né? E só isso, é interessante a gente pontuar uma coisa, só a entrada desses veículos já mostra, pegando a tua pergunta sobre as implicações políticas disso, né, já mostra como o prestígio do juiz Sérgio Moro e da própria Operação Lava Jato ficaram abalados depois do início dessas revelações. Porque outra coisa que a gente precisa ter em mente é que ainda há muito, né, o jornalista, os responsáveis pela apuração, já deixaram claro que estamos apenas no início. Há muita coisa a ser vista. Mas o que mostra a repercussão é justamente o fato de que órgãos de imprensa que nos últimos 5 anos se posicionaram completamente favoráveis à operação, de maneira muitas vezes acrítica, né, transitaram para outra posição muito rapidamente. Porque como jornalistas experientes viram que aquilo dali é um material íntegro. Ontem mesmo, uma informação importante, eu estava assistindo uma entrevista com jornalistas da Folha de São Paulo que estão participando dessa apuração, e um deles dizia que um dos mecanismos que o jornal usou para checar a veracidade foi ir atrás das mensagens que os próprios jornalistas tinham trocado ao longo dos anos com os procuradores. E todas estavam lá exatamente do jeito que foram trocadas. Né? Então, eu diria que há uma estratégia que me parece correta, responsável das pessoas que estão fazendo essa apuração, e fica claro que há sim também uma repercussão política muito grande. A gente pode discutir com mais detalhes depois, mas só o fato desses veículos de imprensa, antes alinhados à Lava Jato, já mudarem de posição. Eu chamo a atenção também, eu lembro o editorial do Estadão, né, de semana passada, em que ele pede a renúncia do ministro Sérgio Moro, ainda que me pareça que o Estadão especificamente, anda oscilando um pouco de posição, né, mas ainda assim essa oscilação para um jornal tão alinhado já mostra o tremendo impacto que isso tudo está tendo. Carmen? O Moro e o Dallagnol, eles não negam a veracidade. Ou seja, ao não negar, eles reconhecem que aqueles textos que estão sendo divulgados como sendo mensagens deles são realmente mensagens dele. E agora, com outros jornalistas também analisando e verificando que suas próprias mensagens também estão lá, fica comprovado que, primeiro, o que está saindo são mensagens que realmente foram trocadas. E qualquer analista pode ver até o grau de intimidade que revela, inclusive o crescimento no grau de intimidade das primeiras mensagens para mensagens em períodos posteriores. Então, está comprovado que realmente aconteceu. O que o Moro tem argumentado, e o Dallagnol também, é que isso não é problema. Então, aí cabe à magistratura no Brasil, o Conselho Nacional de Magistratura e o próprio STF se pronunciar se um juiz combinar com os promotores qual deve ser o jogo, como devem ser as fases do processo, que tipo de provas, que pessoas são envolvidas, se isso não é problema. Do ponto de vista leigo, parece bastante problemático, inclusive parece uma ilegalidade. Agora, isso a justiça brasileira tem que se pronunciar sobre isso, porque, de fato, isso vicia o processo. Isso dá o resultado antes da coisa, de fato, acontecer. Então, tem um impacto na credibilidade do ministro da Justiça. E, ao descredibilizar o ministro da Justiça em função do seu comportamento como juiz numa operação como a Lava Jato, não descredibiliza só ele, descredibiliza a operação como um todo. Então, não é só o governo Bolsonaro-Moro que está em questão. O que está em questão é o processo que possibilitou a vitória do Bolsonaro.
Esse eu acho que é muito importante, porque não basta colocar em xeque a Lava Jato. É importante que a gente perceba que a existência da Lava Jato, nos termos em que ela aconteceu, possibilitou essa vitória, aliada a outros fatores, lógico, mas possibilitou essa questão. O impacto principal é questionar o próprio governo, né? É óbvio. Claro que os veículos de comunicação da mídia corporativa, que estão ainda tentando defender o governo Bolsonaro, vão sempre estar colocando em questão como é que foram obtidas essas informações. Então, eles, a Isto É mesmo, saiu com uma capa colocando o desafio de localizar o hacker. Para quem não sabe, hacker é uma pessoa especializada em informática, com uma capacidade grande de descobrir coisas dentro da internet. E os veículos da mídia corporativa acusam o The Intercept Brasil de ter utilizado ou ter recebido essas informações de hacker, o que seria uma conduta antiética ou criminosa. Ocorre que o The Intercept Brasil diz que isso não ocorreu. E a mídia corporativa não tem como provar que tenha ocorrido. O problema é que essa é a tentativa de desviar o assunto. Ao invés de você discutir o conteúdo das informações graves, né? Que são graves e que revelam esse conluio entre juiz e promotoria, ao invés de fazer isso, você desloca o eixo da conversa para como foram obtidas as informações. Ora, o método de obter informações, ele é relevante, mas não tão relevante para ser mais relevante do que as provas de que a Lava Jato é uma fraude. Pelo menos no que tange a esse aspecto da investigação que está sendo denunciado. Gente, o pesquisador Joaquim Fidalgo compreende que o jornalismo radicalmente independente, incômodo se for preciso, frontal e incisivo face a todos os poderes, não está muito na moda atualmente. O que se pode, então, questionar da atitude jornalística do Intercept Brasil? Afinal de contas, né, essa ação de disponibilizar para o grande público esse conteúdo sobre os textos e áudios de um juiz federal e procuradores da República, sem o respectivo consentimento dos autores, pode mesmo assim ser validado? Veja, esse é um ponto que deve ser deixado claro para a gente não cair numa manobra diversionista, né? Veja, vamos lembrar, o Watergate talvez seja o caso mais famoso Emblemático, de um escândalo que aconteceu através de uma fonte anônima, né, que entregou ao jornal um material extremamente explosivo, no caso, os papéis do Pentágono, né? Que abriam revelações sobre a participação do governo na Guerra do Vietnã. Dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos, né? E depois a questão das gravações da invasão da sede do Partido Democrata por pessoas ligadas ao presidente Richard Nixon. Nos dois casos, na verdade, eu juntei dois escândalos, né? Um escândalo é um relativo aos papéis do Pentágono, né? Que denunciaram as brutalidades americanas na Guerra do Vietnã. Outro, logo depois, é o relativo a Watergate. Mas nos dois casos você tem o mesmo procedimento, ou seja, foram cometidos, sim, irregularidades, talvez crimes, por quem tirou a informação de algum lugar para levar para a imprensa. Mas a imprensa, constitucionalmente, ela tem a prerrogativa de receber a informação e julgar o seu interesse público, independente de onde ela venha, né? Se houvesse uma proibição da imprensa receber a informação por conta da fonte que levou essa informação ter cometido alguma irregularidade, a gente não tinha o Watergate, a gente não tinha o escândalo dos papéis do Pentágono, a gente não teria tido as denúncias que mobilizaram a opinião pública em vários países, em várias democracias, porque isso faz parte da liberdade de imprensa, né? Então isso é um ponto muito importante para a gente ter em mente. Agora, um outro fato que eu queria trazer também é que os impactos do que está havendo, eles apontam para diferentes sinais, né?
sinais contraditórios também. Por exemplo, eu vou pegar um dado da consultoria da startup Arquimedes. A Arquimedes é uma startup que ela é especializada em monitorar as redes sociais. Ela tenta avaliar o prestígio de atores políticos importantes com base no Instagram, no Facebook, no Twitter, né, em todo esse movimento das redes. E ela detecta, semana passada, um dado extremamente surpreendente, que a gente vai ter que esperar as pesquisas de popularidade, mas que surpreendeu, que é o crescimento do prestígio do presidente Bolsonaro. Como é que a gente explica isso dentro desse contexto? Aparentemente, o ataque, a repercussão do que o Intercept está revelando foi tão forte que, ao colocar em risco o processo de Lula, ou seja, abrir as portas claramente para uma possibilidade de anulação desse processo, ela teria promovido entre a direita um movimento de reaglutinamento. É como se ao bolsonarismo raiz, que se alinha com o presidente quase que incondicionalmente, você tivesse acrescentado agora os lavajatistas de carteirinha e os antipetistas. Então, esse processo é extremamente delicado, porque as repercussões não vão só numa mão só. Elas caminham em várias mãos, né? Outra coisa também que a gente pode discutir também é as próprias repercussões sobre o Supremo, a quem vai caber decidir no fim, né? Que o Supremo vive uma situação desde 48 horas já, desde 72 horas, das mais peculiares. Né? Uma presidente de turma lançar uma nota dizendo que ela não tem responsabilidade sobre inclusão ou exclusão de processo é, no mínimo, pauta de julgamento, inusual. Né? E tenho a impressão que ela fez isso com boas razões, porque eu acho que havia, da parte de setores do tribunal, claramente uma tentativa de imputar a ela. E ela parece que não está querendo carregar essa responsabilidade. Né? Então, mas esse jogo do Supremo, o que é que ele está mostrando para a gente? Ele está mostrando a insegurança da própria Corte Suprema de, a essa altura, já emitir uma posição definitiva. O que me parece é que o Supremo está querendo comprar tempo. Isso é bem visível, porque hoje, a princípio, deveria ser julgado o habeas corpus do presidente Lula. O que é um habeas corpus? É apenas o direito de responder em liberdade, ou seja, o processo continuaria, o julgamento continuaria, porém ele, como outra pessoa condenada em segunda instância, teria o direito de responder em liberdade a este processo. Isso daria uma garantia para o presidente Lula ter mais possibilidade de se expressar. O Supremo tem recuado da possibilidade de fazer isso, tem vários processos que poderiam possibilitar isso. Tem um outro muito mais grave, vamos dizer assim, que é um processo que questiona, coloca em suspeição o juiz Moro. Esse processo, se julgado, poderia já estabelecer uma solução mais definitiva no problema. Mas não é isso que está em questão hoje. Hoje é apenas um habeas corpus. Acho que é a suspeição. Né? Não, hoje é o habeas corpus. Agora, o que ocorre é que, se isso for julgado, as condições ficam muito mais favoráveis para uma possível suspeição do presidente Moro. Carmen, aí eu tô com uma informação diferente, não sei se talvez seja certa, mas toda a informação que eu tenho é que o pedido de habeas corpus hoje se baseia na suspeição. Se baseia na suspeição. Entendeu? Eu estou pedindo habeas corpus porque eu estou argumentando que o juiz é suspeito. A defesa entrou com esse pedido assim que o Sérgio Moro foi nomeado ministro da Justiça do governo Bolsonaro. E agora, com as revelações do Intercept, a defesa juntou ao processo os diálogos. Não pode ser. A delicadeza da decisão se torna muito mais grave, né? Bom, gente, nós estamos na linha com Emanuel Moraes, advogado que milita, né, na questão dos direitos humanos. Manuel, bom dia.
Bom dia, obrigado por participar mais desse programa. Bom, quem agradece somos nós. Olha, a gente estava discutindo agorinha no programa Fora da Curva a questão do pedido do habeas corpus, né, do presidente Lula, que tinha sido proposto, que ontem a gente ficou sabendo que não ia ser julgado, aí quando amanhece o dia de hoje vai ser. Eu queria que falasse um pouquinho sobre isso e sobre uma colocação do Sérgio, que falou aqui que o pedido de habeas corpus é por conta da suspeição, se isso tá realmente acontecendo. Exato. Veja, nós temos hoje uma situação inédita, né? Considerando que o Supremo é o órgão máximo de jurisprudência do país e acumula, como Corte Constitucional, também uma Corte Penal. Então, existe por parte, me parece, nos bastidores, uma pressão sobre o Supremo acerca dessa análise jurídica do caso efetivo do habeas corpus de Lula. É preciso ser dito, em primeiro lugar, que o habeas corpus é um instrumento previsto na nossa Constituição, não é? Quando o cliente, o paciente, ele sente que há uma forte ameaça à sua dignidade, à liberdade de comoção e, evidentemente, aos seus direitos fundamentais. É um instituto antigo que vem desde o Código Penal, né, Criminal de 1830 e foi trazida em todas as constituições no Brasil até o momento a Constituição de 1988. É um dispositivo sagrado, fundamental para as pessoas que estejam sob proteção e custódia do Estado. Manuel? Eu queria... Pode continuar. Pois não. Então, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que é possível, se o Supremo entender que houve um arbítrio, que houve uma ilegalidade de natureza constitucional, de natureza de direitos fundamentais, é possível reformar a sentença em sede de habeas corpus. Então, nesse sentido, o pedido de habeas corpus, ele foi agravado pelos chamados vazamentos do Intercept, a partir do que o jornalista Grinaldi, ele publicou, e me parece que agora, além do Intercept, também jornais nacionais, não é, que são, digamos assim, de grande significado, dando, digamos assim, validade aos áudios. Então, esses áudios que foram vazados do diálogo entre o juiz e os procuradores da Lava Jato demonstram grave violação, porque o juiz, no artigo 8 do Código da Magistratura, do Estatuto da Magistratura, ele precisa, está explícito no artigo 8, ele precisa ser equidistante das partes. Ele não pode colaborar com o Ministério Público formando opinião de sentença. Então, o que nós temos hoje, de fato, é um julgamento que está, digamos assim, sob uma expectativa enorme do país inteiro e de toda a sociedade e da comunidade jurídica, porque nós temos ali uma flagrante violação e uma perseguição efetiva ao ex-presidente Lula, comprovados áudios que estão disponíveis na sociedade através do vazamento que o Intercept promoveu. E que, na verdade, comprovam ou colaboram, digamos assim, com a peça que enseja o habeas corpus. Ou seja, a defesa está dizendo que teve seu escritório, né, os advogados foram, suas ligações telefônicas foram monitoradas pela polícia e que houve, de fato, uma supressão do direito de defesa. E, portanto, isso prejudicou o julgamento, que deve, nesse sentido ou nesse entendimento, ser revisto pelo Supremo Tribunal em sede de habeas corpus. Isso já aconteceu com habeas corpus, por exemplo, que eu poderia citar 139741, não é? Em um caso específico, mas que serve como referência também para Lula. Vamos entender que o Supremo, ele não está julgando, vamos dizer assim, o ex-presidente da República. Ele não deve julgar a capa do processo, como diz Marco Aurélio. Ele tem que julgar o paciente, os fatos, o que está nos autos. E, naturalmente, acostado aos autos, nessa peça de habeas corpus, vêm os vazamentos que foram disponibilizados pela Intercept.
Muito bem. Eu queria também que você tecesse um comentário a respeito, né, dessa vaza-jato e as relações, né, com o Supremo Tribunal Federal, no campo jurídico. O que isso demonstra? As instituições estão sendo postas também em xeque? Há uma pressão de bastidor, isso nós temos notícia fidedigna, de que existem ações do próprio Congresso Nacional nesse momento que não quer que o habeas corpus seja julgado agora em função da reforma da Previdência. O Congresso teme, né, principalmente o Rodrigo Maia, de que esse habeas corpus sendo votado agora e que haja uma posição positiva para o presidente Lula e, portanto, ele seja solto, isso possa fortalecer um movimento político contra a Previdência. Então, existe, de fato, um movimento, né, junto ao presidente do Supremo, Toffoli, para que houvesse o adiamento desse julgamento. Na medida que o julgamento foi mantido, nós temos uma grande expectativa acerca de como o Supremo vai lidar com esse caso concreto. Porque, repito, o Supremo não está julgando o ex-presidente, o Supremo está julgando um pedido de habeas corpus. É assim que um juiz deve julgar o fato. Ele tem que julgar o feito pelos fatos e não pelo nome do paciente. Então, o que nós estamos discutindo hoje não é Lula, o ex-presidente é preso. Nós estamos discutindo um cidadão brasileiro que, do mesmo jeito que não está acima das leis, também não está abaixo das leis. Tem os mesmos direitos de qualquer cidadão brasileiro. E, portanto, o Supremo ele tem que se resguardar em uma escolha, me parece, objetiva. Cumprir o que determina a Constituição ou fortalecer uma sensação de ilegalidade, não é? Uma sensação de arbítrio. E, portanto, colocando em xeque a própria ordem constitucional. Exatamente. Bom, muito obrigada, Manuel Moraes, pelas contribuições. Eu te agradeço, um abraço a todos os ouvintes. Essas discussões você acompanha aqui na Universitária FM, a nossa rádio pública. A Rádio Universitária FM apresenta, dentro das comemorações dos seus 40 anos, a série especial Fernando Pessoa, Poemas Curtos. Uma jornada poética em 3 episódios, embalados por temas da nova geração do fado português. Em audição inédita no rádio brasileiro. Produzida por Maria Letícia Cavalcante e José Paulo Cavalcante Filho. Fernando Pessoa, Poemas Curtos, nesta quinta, às 20 horas, aqui na Universitária FM. Universitária FM 99.9. Quando as coisas apertam, tudo o que você mais precisa é de apoio. Apoio da família, dos amigos e de quem mais puder ajudar é fundamental. Quando a tuberculose é diagnosticada, é a mesma coisa. O apoio faz toda a diferença. Se identificar tosse por 3 semanas ou mais, procure uma unidade de saúde. Tuberculose tem cura. O teste é rápido, o tratamento é gratuito e precisa ser feito até o final. Com o apoio de todos, vamos acabar com a tuberculose. Ministério da Saúde, Governo Federal. Aqui na Universitária FM, sua viagem musical pelos anos 80 tem dia e hora marcada. Hello! Toda sexta, às 8 da noite, 80 por hora. Com Cássio Shoa e Natália Demerri. Aqui na Universitária FM. Os nomes de destaque do cenário cultural brasileiro têm espaço privilegiado no palco do programa Aplauso. Toda semana você ouve com a gente uma conversa embalada com muita música e histórias de quem faz a cultura no nosso país. Programa Aplauso, com Carmen Delpino. Toda terça às 8 da noite. Aqui na Universitária FM, nossa rádio pública. Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria.
Muito bem, nós estamos de volta aqui, o programa Fora da Curva. Você pode acompanhar o nosso programa pela Universitária 99.9 FM, pela rádio Paulo Freire 820 AM, como também pela internet. Acesse facebook.com/programa Fora da Curva, também pela página da Marco Zero Conteúdo e pelo Facebook/Universitária 99.9. Lembrando que o nosso programa será retransmitido hoje às 9h aqui na Universitária FM 99.9, a nossa rádio pública. Eu estou aqui no Fora da Curva com Carmen Silva, ela que é educadora do SOS Corpo, e também do cientista político Sérgio Ferraz, para conversar conosco e saber qual é a saída para o Brasil. Bem, a preocupação com o governo Bolsonaro não se limita ao Brasil. Na França, acaba de ser lançada formalmente uma coalizão em defesa da democracia no Brasil, composta por 23 organizações de solidariedade francesas. A coalizão está buscando apoio junto à sociedade e aos parlamentares franceses para pressionar o governo Emmanuel Macron a se posicionar contra as decisões de Bolsonaro, que atentam contra políticas de proteção ambiental e violam direitos humanos e sociais. A coalizão está preparando uma campanha midiática que será lançada até setembro. Érica Campelo, da Associação Outros Brasis e uma das articuladoras da coalizão, explica melhor como vai ser essa campanha para a gente. Érica. A campanha vai sensibilizar o público francês em relação às questões sociais, democráticas e ambientais brasileiras, como o governo do Bolsonaro ameaça essas questões, como isso tudo está em jogo, qual tipo de democracia, qual tipo de governo e de sociedade a gente quer para o Brasil. Então a gente vai fazer essa campanha a partir de setembro. O público não é só o público, a sociedade francesa, mas também os deputados, os senadores e os jornalistas. A gente quer mantê-los bem informados, não diariamente, claro, mas regularmente do que está acontecendo com a sociedade e quais são os impactos para a sociedade brasileira das leis, as novas reformas que o governo do Bolsonaro está criando, está impondo à sociedade. Bem, é uma preocupação do mundo e particularmente, né, desse grupo, né, dessa coalizão em relação ao Brasil. Gente, continuando em artigo publicado no site GGM, o advogado e professor de Direito da Universidade de Fortaleza, Unifor, integrante da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, ABJD, Núcleo Ceará, o Marcelo Shoa, defende que a Lava Jato não atentou apenas contra a liberdade de expressão e a liberdade do ex-presidente Lula, mas contra a democracia brasileira, na medida em que turbinou propositadamente o impeachment da presidenta Dilma Rousseff e impediu que as eleições presidenciais de 2018 chegassem a um resultado diferente do alcançado. E aí, Carmen, como é que você analisa a posição do professor? E, é claro, a gente pede um recorte bem feminista nessa tua resposta. É tudo parte do mesmo projeto, né? Isso não começou agora. Os setores dominantes, vamos dizer assim, as classes dominantes no Brasil não estavam satisfeitas com o que vinha ocorrendo. Para nós, dos movimentos sociais e do movimento feminista, que inclusive tínhamos críticas à pouca radicalidade do governo Lula e do governo Dilma, achávamos que poderia avançar muito mais, por exemplo, na democratização da comunicação, por exemplo, na reforma agrária, por exemplo, nos direitos à livre decisão sobre a reprodução das mulheres. Quer dizer, sobre todas as pautas, nós achávamos que poderia, inclusive, forçar a barra para avançar mais. Porém, isso não faz com que a gente não perceba que o que ocorreu desde o início do processo de impeachment da presidente Dilma, que nós sempre analisamos como sendo um golpe parlamentar, e não simplesmente utilizamos a figura jurídica do impeachment,
porque foi isso que aconteceu e agora está perfeitamente comprovado que foi uma articulação política entre vários setores dominantes, o que inclui setores também dos Estados Unidos, né, inclui o capital, as grandes empresas de petróleo que tinham interesse nas riquezas nacionais e especialmente no pré-sal. Eu acho que é importante a gente relembrar todo esse processo para entender que isso foi um projeto que hoje está simbolizado na aprovação da reforma da Previdência, mas que ele já passou só no Congresso Nacional pela reforma trabalhista, ainda no governo Temer ele passou pelo corte de gastos, né, a história dos 20 anos sem investimento na educação, na saúde, ele já passou pela própria votação do impeachment da presidenta Dilma. Então, tem um conjunto, né, de fatos que podem ser arrolados nesse processo político que demonstram que a situação do Brasil foi de um projeto imposto com manobras jurídicas e manobras de comunicação que deram uma condição política de eleição de um governo que tem um projeto que é mais amplo do que ele, quer dizer, não é um projeto de Moro, Bolsonaro, Mourão, tal, Paulo Guedes. É um projeto muito mais amplo que inclui setores com esse interesse nos Estados Unidos, porque já está demonstrado que há um vínculo entre... E essas denúncias aí do The Intercept Brasil têm demonstrado as ligações para os Estados Unidos, né? Então, tem um projeto em curso. Esse projeto impõe um modelo de país que é de baixa democracia, baixíssima democracia, colocando em xeque a nossa Constituição, colocando em xeque o funcionamento das instituições, colocando em xeque a relação entre os poderes executivo, legislativo e judiciário. Então, tudo isso está ocorrendo para que essa baixa democracia permita um autoentreguismo, que é a entrega das riquezas nacionais para o capital internacional, porque o mundo hoje está sendo comandado por grandes corporações. E tem uma disputa dessas grandes corporações que tem sede nos Estados Unidos. Tem uma disputa interna nos Estados Unidos, mas tem uma disputa também com a China e com a Rússia. Então, tudo isso tem a ver com como é que está se reorganizando o capitalismo no mundo. E isso no Brasil, que é um país grande, um país que tem riquezas naturais, que tem uma forte produção agrícola. Então, é isso que está sendo colocado em xeque. Então, qual é a saída para tudo isso? A saída é o povo brasileiro impor uma rejeição a esse projeto que está em curso de forma dominante no Brasil e que está quebrando o nosso país, que está gerando fome, desemprego, que colocou em xeque, né, que acabou com as políticas sociais que tinham sido construídas no período imediatamente anterior. Ou seja, a saída é a gente ter um processo de eleições diretas para a presidência da República, que neste momento, uma saída imediata, possa colocar, embarrear esse projeto que está se implantando no país. Sem isso, a gente vai ser uma república totalmente subordinada aos interesses políticos, geopolíticos e econômicos dos Estados Unidos. O Brasil vai deixar de ser o que ele pode ser e o que ele vinha tentando ser, que era uma potência, para ser um país completamente subordinado à política externa e à economia dos Estados Unidos, das grandes corporações americanas. E é nesse campo que a gente também tece o próximo comentário. Enquanto o país aguardava mais um capítulo da série The Intercept Brasil, as mensagens secretas da Lava Jato, o Diário Oficial da União informou que o ex-juiz implicado nas denúncias estava indo para os Estados Unidos na última semana, como ministro da Justiça e Segurança Pública, fazer visitas técnicas a instituições. O governo tenta ignorar os vazamentos e passar a mensagem de que as instituições e os países vivem em normalidade, Sérgio. Veja, eu acho que essa viagem do ministro da Justiça, né, ela ganha
um caráter ainda mais estranho em se sabendo que havia um convite para que ele fosse à Câmara dos Deputados agora, durante essa semana, para prestar esclarecimentos sobre as revelações. Então, soa como desrespeitoso com o próprio Legislativo essa decisão do ministro de ir para os Estados Unidos. Além disso, me parece a agenda exatamente de onde ele vai, que órgãos ele vai visitar, isso não me parece que foi divulgado. Eu vi algumas informações que seriam até órgãos de inteligência, então fica mais esquisito ainda. Porque dá a entender que o ministro está indo para lá para quê? Para tentar ter acesso a todo o material? Ele acha que pode ter acesso por lá? Ele está preocupado com isso, claramente, né? Ou está buscando orientações. Né? Isso tudo soa muito estranho. Isso faz com que a gente tenha realmente dúvidas quanto à condução minimamente civilizada e razoável dessa questão. Porque o que se pode esperar de um agente de governo, de um membro de um governo que sofre essas acusações, é que ele explique isso, que ele se disponha a ir às casas legislativas, ir à imprensa, ir à sociedade brasileira, e não que ele vá aos Estados Unidos. Olha, me parece muito esquisito isso aí, e eu acho que isso é um sintoma de um momento crítico que a gente está vivendo, né? Eu vou sair um pouco agora do jurídico e vou entrar na coisa política mesmo, né? Porque o grande problema é que toda a narrativa que foi construída e que foi legitimada, a gente precisa reconhecer, pelas eleições presidenciais, é uma narrativa que pressupõe o quê? Uma grande operação de combate à corrupção. Em nome disso tudo, se tirou uma presidente, se tirou um candidato que apontava como líder das pesquisas e chegamos aonde chegamos, né? Quer dizer, mal ou bem, concordemos ou não, né? Mas é importante ter essa visão analítica. Todo edifício político construído hoje, ele repousa em cima desses alicerces. À medida em que esses alicerces estão se revelando absolutamente de barro, né? O que é que nós temos? Nós temos o risco do edifício como um todo cair. E aí a gente não pode ser ingênuo também. É evidente que as forças que estão ganhando com essa situação, o status quo, a coalizão que se formou em torno do governo Bolsonaro e as próprias Forças Armadas, né, e os próprios interesses de outros países que, como o Carmen muito bem salientou aqui, estão vendo uma grande janela de oportunidade para fazerem excelentes negócios com o Brasil, do ponto de vista deles. Né? É evidentemente que essas forças todas, elas não vão deixar de barato. Elas vão reagir. E eu acho que esse julgamento ou esse adiamento hoje no Supremo Tribunal Federal é uma espécie de microcosmo que concentra todas essas contradições, né? Porque o próprio fato de ter sido o ministro Gilmar Mendes, aparentemente, quem está retirando, ele por si só é interessante. Porque claramente o ministro já expressou o seu repúdio aos métodos da Lava Jato, o que também não deixa de ser curioso, sabendo nós a trajetória do próprio ministro Gilmar Mendes, né? É ele que dá, digamos assim, que joga a pá de cal no governo Dilma Rousseff ao impedir a nomeação de Lula no último momento como chefe da Casa Civil, né? Então a própria trajetória do ministro conta um pouco das nossas contradições. Mas vejam, se é verdade, né, como a nota da ministra Carmen dá a entender, que foi o ministro Gilmar Mendes que pediu a retirada, é possível que ele tivesse informação sobre o voto do ministro Celso de Mello. Que ele pelo menos especulasse que esse voto não seria o voto que ele pretende, que era seria o terceiro voto para anular a sentença do Moro e conceder o habeas corpus a Lula. Então pode ser até que esse adiamento seja até estratégico para os próprios interesses de Lula, quer dizer, a gente não sabe. Por outro lado, eu falei aqui, conversando com vocês, que a impressão que dá é que nós estamos com dois ordenamentos jurídicos paralelos, duas ordens jurídicas. Uma vale como regra geral e a outra vale para Lula. Quer dizer, é como se o alto comando do Exército, é como se os setores
que estão aí no poder com o Bolsonaro tivessem decidido que a estabilidade precária que a gente tem, ela não suporta Lula em liberdade. E que mantê-lo na cadeia passa por cima de todas as considerações legais e jurídicas, né? Mas, gente, tudo tem um limite. Eu acho que para a gente usar uma metáfora aí do Gramsci, daquele pensador italiano, essa é mais uma guerra de posição do que uma guerra de movimento. Ou seja, é um processo que vai levar tempo. Não se desconstrói um mito como o Sérgio Moro, nem uma narrativa como a Lava Jato em 2, 3 semanas. Eu acho que as rachaduras no edifício já foram relevantes, já são de grande porte. Mas para você desmontar tudo isso e chegar ao ponto de se gerar um consenso mínimo em que o Estado de Direito é mais importante do que tudo isso, eu acho que leva mais tempo. Então eu vejo com tranquilidade, por exemplo, um eventual adiamento hoje dessa decisão aí, porque eu não creio que é derrota. Eu acho que é um recuo tático dentro de um processo que provavelmente vai levar mais tempo. Inclusive, o próprio jornalista tem afirmado que é o início apenas, tem muito mais coisas, muito mais graves que vão ser ainda colocadas, né? Palavras dele. Bom, a gente volta agora novamente para a França, falando sobre a coalizão. O objetivo dela é estar em defesa da democracia do Brasil. Composta por 23 organizações de solidariedade francesas, é promover também eventos acadêmicos e políticos para apresentar ao público francês a conjuntura social e política hoje em nosso país. Bom, a coalizão realizou no final da semana passada um seminário intitulado, abre aspas, Jair Bolsonaro no poder. Quais as mudanças para o Brasil? Fecha aspas. O evento foi realizado na sede da Assembleia Nacional em Paris e contou com a participação de deputados e pesquisadores franceses, além de representantes de entidades brasileiras. Entre os participantes estava Francisco Wittek. Chico Wittek. Isso, muito obrigada. Um dos fundadores do Fórum Mundial Social. E é isso que a gente vai ouvir agora, uma fala dele. Do dia 1º de janeiro, o Brasil foi invadido por um bando, mais do que um bando, um exército, com muitas divisões, constituídas pelos setores malsãos, setores doentes de vários setores da sociedade. Começa pelo empresariado. Pior dos empresários, os piores, se associaram a ele. Os que pensam mais simplesmente em ganhar dinheiro, não tem compaixão nenhuma por ninguém, não tem preocupação ambiental nenhuma. Esse pessoal juntou, é um exército, é uma divisão. Ele tem 8 divisões, o Bolsonaro. O segundo que ele pegou é o religioso. Ele pegou pior a turma que está fazendo religião como negócio. Pequenos templos, grandes negócios. E nada que ver com a chamada teologia da libertação, nada disso, tudo isso é passado. Agora é a teologia da prosperidade, ganhar dinheiro. E eles primeiro ganhar dinheiro. Depois o setor da mídia, a mídia mais venal, a mídia que mais se vende, se associou a ele. É outro exército, outra divisão. A divisão no judiciário, os juízes inclusive venais, juízes inclusive que não têm sentido da sua missão, da sua tarefa. Estão todos articulados em torno dele. Pega o setor do exército. Ele pegou gente da reserva, não gente da ativa, agora entrou um da ativa. Mas ele pegou fundamentalmente as pessoas do exército da reserva, que tem uma raiva enorme de comunismo, tudo. Tem gente que pensa ainda no tempo da Guerra Fria. Bom, a gente ouviu, não é, a fala do Francisco, e eu queria que o Sérgio fizesse também o seu comentário. A gente está com o tempo terminando, né? Já. Fazer só um comentário mostrando um pouco as contradições que a gente está vivendo, né? Que a gente tem um processo em que as setas apontam para muitos lados e eu acho que a gente tem que ter paciência. A gente não vai recuperar o Estado Democrático de Direito em 5 minutos. Vai ser uma luta aí grande, mas eu acho que há motivos também para a gente se animar, não é?
E eu destacaria só duas coisas que eu estava comentando no meio dessa confusão toda. Você veja que o alto comando do Exército, que passou a ser uma variável que a gente tem que levar em conta para entender a própria política, ele ontem tomou decisões sobre promoção de generais 4 estrelas, né? Havia muita expectativa em torno disso. Lendo alguns especialistas na matéria, a avaliação é que a decisão de ontem foi uma decisão que sinalizou, por paradoxal que seja, né, um certo distanciamento da corporação em relação ao governo. Por quê? Porque foi preterido o general Rego Barros. O porta-voz da Presidência da República concorria ontem a ser general 4 estrelas. Não foi. Foi preterido, foram promovidos 2 outros generais. E outra coisa que aconteceu nessa reunião ontem também. O novo comandante militar do Sudeste, que vai substituir o general Luiz Eduardo, que é o novo secretário do governo de Bolsonaro, será o general Marco Antônio Amaro dos Santos. Quem é o general Marco Antônio? Ex-chefe da Casa Militar da ex-presidente Dilma Rousseff e responsável durante 6 anos pela segurança da Presidência da República no mandato de Dilma Rousseff. Para bom entendedor, aí está um recado, né? Qual a saída para o Brasil, Carmen? Então, é bem interessante aí, para fechar nosso debate aqui, eu queria saudar essa análise, porque existe um conjunto de forças que estão num bloco de um projeto, como eu disse antes, e são dominantes no Brasil, mas tem contradições entre elas. E existe o outro lado. O outro lado não é só o PT. O outro lado são todos os partidos de esquerda, mas também um conjunto de movimentos sociais e um conjunto de pessoas que são defensores da democracia, da justiça, do bem comum. Então é importante a gente ter esperança em nós mesmos, na nossa capacidade de ser uma força política e de ter uma presença nesse cenário de forma autônoma e de forma a resgatar o pouco que nós ainda temos de democracia e lutar para que o Brasil possa avançar nesse sentido da democracia e da justiça. Bom, esse é o nosso desejo. E o programa de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada a você que acompanhou o nosso programa durante essa 1 hora. O programa está saindo nessa semana agora de férias, né? Tá aproveitando também o período da universidade. Voltamos em agosto. Nós agradecemos a você pela companhia e o programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala até agosto. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala.